Quero saber, toda semana colocamos os mesmos pontos até obter melhora, tipo protocolo de pele? Não, não, gente. Quando o paciente chega, você conversa com ele. Lembra do PPP? Você faz perguntas, você pensa em pontos e pensa nos protocolos. O que são protocolos? Os protocolos são individualizados. Você vai conversar com o paciente e à medida que o paciente vai relatando para você o que ele tem, você vai construindo. Opa, esse ponto aqui eu posso ajudar. Esse ponto, esse problema de saúde. Um exemplo. O paciente que está em depressão, tá? Vamos pensar no ponto na depressão. Poxa, se eu tenho uma visão de auriculoterapia neurofisiológica, ponto que não pode faltar é o ponto do intestino grosso. Por que intestino grosso? Porque eu tenho liberação de dopamina e serotonina. Se o meu paciente é constipado, poxa, eu não posso nem pensar duas vezes. Por exemplo, há um paciente que vive resfriado, vive com problemas de garganta, vive doente. Eu tenho que melhorar a imunidade desse paciente. O intestino dele tem que estar funcionando. Por quê? Porque mais da metade das minhas células de defesa estão lá. Então, eu sabendo, né, tendo esse conhecimento, faz sentido para mim fazer, sabe? Fazer o ponto do intestino grosso no paciente com depressão. Só que por aí não ensinam isso. Por quê? Porque não tem essa visão, entenderam? Então, é assim que a gente começa a pensar. Qual é o problema do meu paciente? Como eu posso ajudá-lo? E aí eu vou pegar os pontos que mais se adequam ao problema, que mais vai me ajudar a resolver o problema dele. É disso que eu preciso. Mesmo que o paciente tenha intestino funcionando normal, você coloca? Coloco. Se ele está numa depressão. Se o paciente, assim, ó, o que é funcionar bem o intestino? Porque se você perguntar, grande maioria vai dizer, ah, não, funciona bem. Ah, eu como direitinho. Pergunta um pouquinho mais, tá? Gente, quando eu estava trabalhando como cirurgiã dentista, eu falava para o paciente assim, ah, você está com muita cárie. Você deve estar. Teve um caso em específico que o paciente tinha cárie em todos os dentes. Gente, sabe que é todos os dentes? Todos. E aí eu perguntei para ele, eu lembro de uma vez que eu falei assim: você está comendo doce em excesso? Você não pode comer tanto doce assim. Seus dentes todos estão com cárie. Não, não, mas eu não como doce. Eu como assim? Não, eu não como doce. Aí eu comecei a investigar. O que que era? Um deles, eu tive dois casos. Um deles, sabe que me respondeu? Que ele não comia doce. Eu falei, mas o que? Daí, quando eu perguntei, olha a maneira de perguntar, gente, como faz toda a diferença. Aí eu perguntei assim para ele, tá, você não come doce? Não, não como doce. Então, o que você põe na boca, ou come, ou bebe constantemente? O tempo todo. E aí ele falou: ah, eu bebo Coca-Cola, que é a pior coisa que pode existir na face da Terra. E aí, gente, eu ainda olhei para ele e falei assim: e você toma Coca-Cola na garrafa? Aí ele olhou para mim e disse: como é que você sabe? Vocês querem saber como é que eu sei? Gente, o paciente tomava Coca-Cola no bico. Ele não usava canudinho. E sabe como que eu sei disso? Porque a Coca-Cola ela é terrível para o esmalte e para os ossos. Ela vai causando uma desmineralização a ponto de esfarelar. E os dentes dele tinham cárie na frente. E para ter cárie na frente, só bebendo Coca-Cola no bico. Se fosse no canudo, iria direto na garganta. Não iria pegar a face da frente dos dentes. E o segundo caso, eu cheguei para ele e falei assim: você bebe Coca-Cola? Ele não. Aí sabe o que ele fazia? Ele ficava chupando house. Para ele, house não era doce. Entendeu? É house. E o house ele botava exatamente aqui. Sabe quando você guarda a bala aqui, assim, entre a bochecha e o dente? Tanto que a face do dente aqui estava desmineralizada. Então, chegar num paciente e ele dizer para você: não, meu intestino funciona, isso não quer dizer. O que é um intestino funcionar? O que você considera intestino funcionar? Ah, às vezes eu vou no banheiro, dia sim, dia não, às vezes vou, às vezes não, nem me lembro direito. O intestino tem que funcionar
diariamente, todos os dias, tá? E assim, às vezes ele tá com constipação ou às vezes ele tá com diarreia. Tem diferença também, tá? Tem diferença também. Ela é mais corrosiva que o limão. Isso mesmo, a Coca-Cola é mais corrosiva que o limão, tá? Então é bem grave, bem grave. Os dois estão ali, ó, em termos de acidez. Agora, e outra, né? Quem que faz mais propaganda? Pessoal do suco do limão ou da Coca-Cola? Nem existe uma empresa de suco de limão, né? Então, claro que a Coca-Cola ganha, tá? Então, gente, lembre disso. Pergunta sempre. Se o paciente falar assim, não, eu vou ao banheiro todo dia, reloginho, super tranquilo, aí eu não preciso pôr. Aí eu penso em outros pontos. Aí eu penso no ponto da alegria que nós temos, que também é liberador de neurotransmissores do bem-estar, a gente mensurou, a gente fez um trabalho com esse ponto e a gente mensurou num questionário chamado SF36. SF36, que mensura a qualidade de vida. Também foi excelente para os pacientes que se submeteram ao tratamento. Além de que tratar a parte emocional, ele liberou energia, disposição, tá? Isso foi mensurado, então esse ponto é excelente para isso também. Você tá vendo como eu vou investigando? Agora, vamos dizer, o meu paciente é agitado. A depressão dele não é aquela depressão que o paciente desmorona e fica na cama. É um paciente que está triste, profundamente triste, mas faz o que tem para fazer. Talvez o ponto da alegria não seja para ele, mas o ponto do psiquismo não pode faltar. Ele tem um aperto no peito, uma angústia. Opa, quem sabe o diafragma é para ele. Você entende, gente? Você entende como é que nós podemos fazer? Como é que a gente vai pensando? Como a gente tem que individualizar o tratamento e por isso que nós precisamos de um passo a passo, de um treinamento como ponto a ponto. Então, lembre disso, tá?